Oi, mulher incrível! Estamos aqui para gravar mais um podcast Você é Incrível. Aqui é um lugar de mergulho, mergulho na alma, na sua história, no propósito. No propósito de mulheres que decidiram transformar a dor em destino. Hoje eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial. É a Sara Mendonça. Bem-vinda, Sara! Obrigada. Sara é minha cliente, né? Sara, conta um pouquinho. Nós estávamos exatamente aqui na mesa da Elizabeth, né? Nós viemos para um café e conversando, a Sara achou que eu era a pessoa ideal para que pudesse divulgar, né, Sara? Fazer o lançamento do seu livro. Conta pra gente um pouquinho de como que foi aquela tarde, o que você viu na Amélia. Então, primeiro eu conheci a Elizabeth num encontro que eu fui de uma psicanalista. Eu fui para conhecer a psicanalista e acabei conhecendo a Elizabeth. Daí a Elizabeth me trouxe para o café e você estava nesse café. E a gente conversando, eu vi graça em você. Oh. E fiquei sabendo do seu trabalho, do que você trabalhava. Eu falei, tô precisando disso. Porque eu tinha escrito um livro. O livro já estava na editora, mas eu não fazia ideia de como que eu ia lançar esse livro. E aí, descobrindo o seu trabalho, como você trabalhava, eu falei, é ela que eu preciso contratar. E eu senti confiança em você, entendeu? Pela forma que a gente conversou ali naquela mesa, pelo o jeito que você pensa. Parece que a gente teve uma ligação ali. Aí, por isso, eu decidi falar com você para ver se a gente poderia fazer um contrato. Isso. Meninas, quando ela me mandou o livro, né? Ela me mandou o livro, eu falei assim, gente, deixa eu pegar esse livro aqui. E já comecei a editar o livro todo de novo. Ela falou assim, Amélia, já está na gráfica, já está diagramado. Foi. Só que a minha cabeça, né, ela é feita por caixas. E eu entendia que eu precisava pegar aquele livro, ler, né, e já colocá-lo de uma forma que eu desse conta de expressar para o mundo, né? Que se eu não entendesse do que se tratava, como é que eu ia fazer a propaganda em si, né? Só que como eu cheguei e falei, Sara, eu preciso escutar toda a sua história, desde antes do livro, né? Para que eu possa começar a entender quem é a Sara, né? Para que depois a gente comece a divulgar esse livro, né? Mas foi muito bom você ter feito isso, sabe? Porque eu tinha comigo que eu não queria expor nada da minha história ali naquele livro. Aquele livro era para contar o que Deus tinha me falado naquele último deserto que eu tinha passado, porque eu não passei só por um deserto, né? Mas aquele foi o que me despertou a viver diferente. E acabou que eu estava contando muita coisa ali que não devia ser contada, e você me alertou a isso. É mesmo, foi. Né? Aí a gente fez a alteração lá na gráfica, deu tudo certo. Eu falei, eu acho que você está se expondo, né? Tinha esquecido desse detalhe. Sim, estava me expondo muito. Falei assim, olha, foi dos 3 últimos capítulos, eu acho que você aprofundou mais do que devia. Realmente. Acho que, assim, eu não contei com todas as palavras, o que tinha ocorrido. Mas ficou subentendido, com né? certeza. Quem lesse ali ia saber de cara do que tinha acontecido comigo, né? E não era o caso. E não é o caso, né? Quando a gente entende, Deus foi a pessoa mais intencional na face da Terra, né? Então, tanto Deus quanto até Jesus, vivendo em carne e osso aqui com a gente, ele também foi intencional com as palavras, né? Por isso que ele contou em parábolas, às vezes, ali, porque o meu entendimento era um, o da Sara era outro, né? E a parábola, ela pode ser adaptada para a minha vida, para a sua vida. Isso, para cada realidade, né? Contexto, qualquer contexto. E o livro também é sobre isso. O livro, porque tem coisas na vida que a gente passa que a gente não precisa expor. Eu acho que até dá abertura para que, às vezes, até o mal possa acontecer, né? Sim. Então, quando a gente vai se expor no Instagram, se expor em um livro, contar uma história, tem que ser de forma intencional, né? Então, hoje, o Instagram ele parou de ser uma rede social
aonde a gente coloca ali um divertimento. Não, aquilo ali é sério. É sério em qual sentido? Você está influenciando pessoas, né? Tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade, né? Então, eu falo assim, que eu começo pela história justamente por isso, porque eu quero ver a essência da pessoa e para que a gente possa ver o que faz sentido expor. Não é simplesmente expor. Hoje eu vi um vídeo, Sara, para a gente começar, que é uma campanha que eles estão fazendo. Eu agora, não sei se foi na Inglaterra, eu vou ver direitinho, depois eu coloco aqui o link do vídeo. Que a menininha, eu junto com o casal, estão andando no shopping, aí passa uma pessoa estranha e fala o nome da criança. Aí a criança olha, o pai fala, você conhece? Ninguém conhece. Aí passa um pouco, passa outra pessoa e fala o nome da criança. E todo mundo fica assim, o pai olhando assim. E depois passa uma mulher. Eu acho que eu já vi esse vídeo. Você já viu? Ele é mais antigo, não é? Não sei, apareceu para mim hoje. Aí, e eles explicando da superexposição de crianças, né? Que aí mostra ali as redes sociais, a menininha no futebol, a menininha na piscina, sabe tudo. A que horas ela está em tal lugar, né? Então, a internet, hoje, realmente ela é um mecanismo para que a gente possa ter voz, para que a gente possa influenciar pessoas. Tanto é que esse vídeo realmente também tem essa finalidade, fazer com que outras mulheres se sintam incríveis, né? E também, de uma forma intencional, mostrar que existe um problema, mas de uma forma tranquila, né? Sim. Nesse meio tempo, alguma coisa aconteceu. Algo mudou. Algo mudou. O livro está lá, vai sair, né? Nós vamos fazer todo um trabalho em especial. Mas a Sara, gente, quando a pessoa quer, ela faz. Eu fui conhecer a Sara, era na última semana de novembro. Foi. Não, na primeira semana de dezembro. As meninas já tinham entrado de férias. Sim. Era na primeira semana de férias. E a Sara me contratou faltando 3 semanas para o Réveillon. Foi. Né? Então, a pessoa não espera o ano passar para começar um projeto. Não. Vamos começar agora já, porque a gente precisa divulgar, né, Sara? Mesmo porque eu não acredito que eu conhecer você tenha sido coincidência. Não. Eu acredito muito no que Deus coloca na minha vida. E porque eu oro isso. Eu oro, eu falo, Deus, apresenta-me seus amigos. Apresenta-me suas amigas. E eu senti isso quando eu conheci Elizabeth, quando eu conheci você. Foram pessoas que Deus colocou na minha caminhada. Foi nítido isso. Então, não dava para eu ficar desperdiçando, né? Não. Aí eu peguei logo e trouxe para mim. Nesse meio termo, nós mudamos de rota, né? Foi. Conta para nós. Para onde foi essa rota? Então, a gente queria, além de lançar o livro, começar um trabalho com mulheres. Mulheres. Porque no passado eu tive um trabalho com mulheres, né, em um outro formato, mas eu queria algum tipo de mentoria para mulheres, alguma coisa nesse sentido. Só que nada encaixava. Nada estava dando certo, nada encaixava. Até que eu vi a necessidade de ensinar coisas para minha filha, que eu tenho uma filha de 15 anos, de uma forma diferente do que eu já tinha tentado ensinar. Porque eu sempre tentei ensinar, conversava com ela e tudo, e ela não internalizava tudo que eu falava. Ela entendia com a cabeça, mas não internalizava. E aí eu via ela caindo, se eu posso dizer assim, nos mesmos erros que a gente já tinha conversado, que ela já tinha entendido. E aí eu falei com Deus, Deus, o que eu posso fazer? Como que eu vou fazer para que ela entenda? E aí eu fui estudar emoções e tal. E aí saiu lá 8 módulos do nada, né? Saíram 8 módulos. Eu falei, gente, isso aqui é uma mentoria. Isso é o que eu tô tentando desenvolver com a Amélia, né? Ali, com mulheres. Por que não com adolescentes? Né? Porque é um campo, assim, que eu vejo que é um campo minado. É um campo onde
está sendo terrivelmente atacado. Não só os adolescentes, mas como as crianças. Né? Ele está sendo alvo, as crianças estão sendo alvo agora. Eu falo que o diabo, nós não somos o alvo dele mais. Porque a gente já está tão envolvido com outras coisas que a gente deixa as adolescentes vulneráveis, deixa as crianças vulneráveis. Falei, pronto, a mentoria vai ser com as adolescentes. E aí eu vim apresentar para você o que eu tinha escrito, né? De uma semana para outra, Foi, né? de uma Eu semana lá pra outra. pensando o que a gente ia fazer com essas mulheres. Aí, de repente, chega uma mentoria todinha organizada já. Não tá pronta, né? Até hoje, assim, a gente tá trabalhando nela, tá né? totalmente Organizando. pronta. Tá pronta, mas... Só tá, a gente só está formalizando, Isso. né? Agora tá na parte de diagramação. Não quer dizer que eu não trouxe ela totalmente pronta para você, né? Que você olhou e falou, tá, ok, vamos trabalhar em cima disso aqui. É isso. Né? Então, eu lembro que foi num café, né? E tava ela e a filha. E aí eu deixei de olhar para ela e fui olhar para a filha. Falei, me conta, o que você gosta de comer? O que você gosta de escutar? Né? Porque até então, sinceramente, não era algo que eu já tivesse trabalhado com, e nem eu. Né, mentoria para adolescentes. Então, assim, eu estudei a psicologia positiva, né, que é a base do seu trabalho, né? Sim, Porque quando ela fala, eu fui ali estudar, porque ela já tinha todo um trabalho para mulheres, né? Uhum. Então, já tinha o caminho de como fazer com que aquela mulher tivesse consciência. Eu só tinha que passar isso para uma linguagem mais adolescente. Ali. Mais acessível, né? E pegando carona ali na minha formação de psicologia positiva, desenvolvimento humano, e eu estudo terapia do esquema. Então, eu quis colocar tudo isso junto com a palavra de Deus, Bíblia. Porque não tem como eu falar de identidade sem falar em Deus. Sem falar em Deus como Pai. Né? Porque a nossa primeira identidade é reconhecer a paternidade de Deus. E aí eu fiz uma junção ali de todos esses conhecimentos. E aí nasceu a mentoria para os adolescentes. Como que ela chama essa mentoria? Além do Espelho Teens. Além do espelho. Então, não basta eu olhar no espelho. Não. O que eu estou vendo refletido naquele espelho não... Pode ser que não condiz com a realidade, né? Vamos conversar sobre isso. Vamos. Porque tem muitas mulheres aqui, né? Que elas se olham no espelho e não se sentem bonitas. Elas se olham e acham... Talvez nem se enxergue seu valor, né? O que é olhar além do espelho, Sara? Falando em teoria do esquema, né? Que o teoria do esquema ele explica muito bem isso. Nós somos formados por dores, né? Por traumas que a gente passa lá na nossa infância. E isso vai sendo trazido, né? Durante a nossa vida. Então, todas as nossas reações, elas são praticamente baseadas nas dores que a gente viveu. O nosso cérebro, ele aprendeu a se defender, né, das atitudes das pessoas a partir dos nossos traumas. E é isso que a terapia do esquema chama de esquema. São os esquemas mentais ou padrões de pensamento. Então, quando você faz algo comigo, o meu inconsciente já me manda um sinal, opa, se defende. Preciso reagir. Preciso reagir. E isso necessariamente não sou eu reagindo. E sim o meu subconsciente baseado nos esquemas que eu sofri lá na infância. É como se eu vivi um trauma, eu preciso de ter um esquema ali, eu preciso montar algo. Nem é você que monta. É lá minha mente. Na sua infância você não tinha recursos para lidar com aquela situação. E aí o seu cérebro, em modo de defesa, ele programa recursos para que você possa se defender. Entendi. Lá na infância, isso foi legal, isso foi ótimo. Pelo menos você se defendeu. Né? É para modo de sobrevivência. Okay. Mas quando você é adulto, você não precisa mais disso. Você tem recursos para sair disso. Só que a gente não sabe. A gente não sabe. E o adolescente, ele já tem esquemas
formados, porque isso é formado na primeira infância, segunda infância, né? Então, o adolescente, ele já movimenta a vida dele baseado nesses esquemas. Então, a mentoria, com base nos esquemas, que eu não falo isso para elas, tá? Eu não falo, olha, você vive no esquema de abandono. Não vou falar isso para ela. Mas eu vou trazer isso de uma forma mais maquiada. Mais lúdica. Mais lúdica, para que ela entenda que ela não precisa agir daquela forma, que aquilo não pode não ser a essência dela. E por que a psicologia positiva? Para reforçar o que a pessoa tem de bom. Porque a base da psicologia positiva é isso. Reforça o que você tem de bom. Descubra o que há de bom em você. Você também é formado em psicologia positiva, né? O que há em você? Vamos reforçar o que tem de bom. Vamos reconhecer as coisas boas que tem em você. Porque a gente está tão acostumado, né, a enfatizar o defeito das pessoas. É sempre o defeito, algo que você precisa melhorar. Porque isso aqui está faltando em você. E o que você já tem? Vamos reforçar o que você já tem, né? E trabalhar ali, mas de escanteio ali, o que pode ter sido danificado no decorrer da infância dessa pessoa. Então, é isso. Quando eu fui atendê-la, né? Que a gente tem realmente a formação... igual, né? Igual. Aí, só que assim, eu tenho uma formação onde eu olho as forças de caráter de uma forma, né? Igual quando eu fui fazer fui participar de um evento, tinha uma palestrante falando sobre forças de caráter. Eu olhei para aquilo e falei, gente, nunca pensei dessa forma. É engraçado, né? É muito, porque a forma que a pessoa fala pode trocar uma vírgula, pode trocar uma palavra que tem um outro entendimento. Até às vezes a emoção que ela carrega no ato de falar traz com uma certa compreensão para nós, né? E aquele dia eu saí da sua casa pensando, gente, as forças de caráter, ok. Mas teoria do esquema, eu saí com a cabeça assim, ó. Pum. E eu fui dormir, antes de dormir, eu fui estudar sobre esquema. Eu falei, gente, eu quero saber quais são os meus esquemas, né? Se você quiser, eu te mando lá o link. Tem um teste, tem né? Um teste. Que você faz e descobre. Mas explica um pouquinho mais, a gente não vai aprofundar nesse detalhe, mas só para ela entender que, às vezes, o modo que ela está operando hoje é uma reação de algo que ela já viveu. Exatamente. É né? uma reação. É uma reação. Porque na maioria das vezes a gente age por reação. Isso. Né? Então, vamos imaginar essa mulher que está me assistindo. Ela tem vícios, né? Como que a gente pode olhar? Tem algum esquema relacionado a vícios? Essa pergunta pode ser qualquer um dos Depende esquemas. da história. Depende da história da Depende pessoa, de como ela conduziu aquela história. Porque o esquema, ele é mais ligado com como você reage às situações. As situações. Entendeu? Por exemplo, se você tem um esquema de abandono, você vai pensar sempre. Você entra num relacionamento, você vai ficar com aquela supervigilância. Ai, nossa, ele vai me abandonar. Não vai. Mas ele vai me abandonar. Mas quem tem o esquema de abandono ativado... Entendeu? Quem foi abandonado na infância, o abandono não é só quando o pai e a mãe vão embora e larga o filho. Talvez o pai e a mãe estão em casa, estão ali, mas o filho está se sentindo abandonado. Então, esse esquema de abandono foi ativado na vida dessa criança. Uhum. E aí, na fase adulta, quando ele for se relacionar, quando ele estiver com alguém, ele sempre vai estar em estado de alerta. Nossa, ela pode me abandonar. Não, ela está fazendo isso porque ela vai embora. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, é igual, isso. Por exemplo, quando na minha infância, né? Eu já falei aqui, eu não lembro de nada, né, traumático que eu tenha vivido. Mas eu desenvolvi a compulsão, né? E eu percebendo, conversando com a doutora Carolina, eu aprendi sobre... Eu entendi... Compulsão alimentar? Alimentar. Então, eu entendi ali, eu estava assim, até contei aqui num outro podcast, que eu estava no banheiro da casa da minha sogra, onde eu pego uma revista científica e leio sobre compulsão. Eu falei, gente, eu tenho isso? Nossa, eu tenho tudo isso! Aí que veio a consciência
da forma que eu lidava com o alimento, realmente era uma compulsão. Né? E eu, estudando essa minha reação, porque é uma reação, né? Eu percebi vários gatilhos que faziam com que eu fosse para o alimento. Né? E um dos gatilhos era que eu me sentia não merecedora, né? Eu não me sentia, às vezes, até não validada. E aí eu fui começar a olhar, na época que você fala do esquema, eu falei, gente, e eu editando, né, para fazer caber nas minhas caixas ali de compreensão, eu falei, gente, olha, mais um conhecimento em relação a isso. Então, se você tem algum... na verdade, assim, a gente vai... Hoje, a Sara não vai mexer com mulheres, né? A princípio. A princípio, não. Então, se você tem uma adolescente, né? E queira fazer perguntas para a Sara, olha, a minha filha está desenvolvendo esse comportamento. Você pode mandar aqui, pode entrar no Instagram, a gente vai colocar aqui embaixo o Instagram da Sara, para que você possa ajudar essa adolescente, né? Isso. Igual a minha filha, 4 anos. 4 anos, não é uma adolescente. Não. Mas ela tem o cabelo todo enroladinho, ama o cabelo dela. Mas na escola, a predominância é cabelo liso. Exato. Aí, o que eu percebi? A minha filha não quer ir mais de cabelo solto. Ela quer fazer um chapado. Então, ela chapa aqui e fala assim, nossa, mamãe, tá lisinho, né? Tá lisinho. E sai. Então, ela quer pertencer. Justamente. Então, por enquanto, tá bonitinho. Mas daqui a pouco não tá, né, Sara? Daqui a pouco isso pode virar um problema, né? Vira um problema. Porque eu acredito, assim, que na fase da adolescência, principalmente as meninas, existe muito essa questão de comparação, né? Eu preciso pertencer a um grupo. Então, eu vou me encaixar, eu vou me encolher para caber, né? Às vezes, a adolescente traz um relato assim, mas lá na minha escola só tem 2 grupos. Ou tem o grupo A, que eles gostam dessa música, mas eu não sei nem por onde passa essa música. Ou tem o grupo B, que fala sobre coisas que eu nem acessei ainda. E aí, para qual grupo eu vou? Não, você não tem que ir para um dos grupos. Você pode ser você. Né? Mas isso é complicado na adolescência. É muito complicado, porque essa questão de pertencer é muito forte. É muito forte. É muito forte. Para nós já é forte, né? Muito forte. Quando a gente chega num ambiente que a gente não se sente pertencente, aquilo incomoda. Incomoda muito. Não tem jeito. Né? Sara, então a gente já entendeu que a base da sua mentoria é a psicologia positiva, né? Teoria dos esquemas e a Bíblia. Como que você traz essa espiritualidade, né? Essa intimidade com Deus para dentro da mentoria? E se eu, por exemplo, se eu for católica, ou se eu for, mas eu não sou evangélica, como que é essa junção dentro da sua mentoria? Exato. Eu trago de uma forma muito sutil, muito respeitosa, com toda e qualquer religião, porque essa mentoria, ela não é uma mentoria ligada a nenhuma instituição religiosa e nenhuma religião em si. É Bíblia. Então, se você se considera cristã, você pode vir. Agora, não, eu não acredito em Deus, eu não quero falar sobre isso, então não é para você. Não é para você. Não é para você. É para quem reconhece Deus como Pai e Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dela. Pronto, você pode ser católica, você pode ser espírita, você pode ser evangélica, você pode não estar frequentando nenhuma igreja, mas tem essa concepção, tem esse entendimento que o Senhor, que Deus é o Senhor, pode vir. Porque eu trago isso de maneira leve, de forma leve, entendeu? Para englobar todo mundo. Isso. Porque Deus é para todo mundo. Isso, né? mas a mãe que te honra ali com a presença da filha, ela sabe que aquele ambiente é um ambiente onde vai ser falado de Deus e de Jesus ali. Sim, inclusive a criança, a adolescente não entra se não tiver o consentimento dos pais. Né? E isso vai ser muito bem explicado para ela. Olha, nós vamos trabalhar esse assunto e
paternidade de Deus. Uhum. Então, vai ser bem explicado. Ah, não, eu não quero que minha filha saiba sobre Bíblia. Ok. Então, não é para Não é para você. você. É simples. Simples assim. É. Ótimo. O método, ele foi desenvolvido, né, por questões que você foi observando ali nos seus estudos, né? Você já viveu algum desses questionamentos? Jesus amado. Eu já vivi coisa demais, Amélia. Eu sei, por isso que eu estou trazendo, porque você às vezes está achando assim, não, ela não viveu nada disso, né? Ela não tem embasamento para, tá, ela é formada em psicologia positiva, quem é ela que vai ensinar minha filha? Eu posso Não ser profunda ou não? Pode Posso ser do jeito que você quiser, para que essa mãe tenha percepção que ela está entregando a filha dela para uma pessoa que realmente já passou por algumas dificuldades, já entendeu o quão é difícil passar por uma adolescência. Sem a base religiosa, né? Sim. Então, na minha infância, a minha infância foi muito difícil, a minha adolescência foi muito difícil. Porque na minha infância eu tive contato com abandono, com rejeição, com. Como é que eu vou dizer? Eu não posso expor as pessoas? Posso? Não posso. Eu fui criada pelo meu pai a maior parte do tempo, porque a minha mãe foi embora. A minha mãe foi embora por 10 anos. Então, daí eu já sofri a questão do abandono e da rejeição. E minha mãe teve os motivos dela para ir embora, bem provavelmente baseado nos esquemas que ela já tinha, né? As dificuldades que ela já viveu também, porque a gente ela era muito nova. A gente só entrega o que tem, né, Sara? Hoje a gente hoje tem maturidade para entender. Hoje eu tenho uma relação boa com a minha mãe, a gente vive junto, entendeu? Houve perdão ali, houve reconciliação e tudo mais. Mas aconteceu isso, dela ir embora e ficar por 10 anos fora. Eu não tinha notícia da minha mãe. Então, eu fui criada pelo meu pai e uma madrasta. Meu pai era uma pessoa muito violenta, né? Ele era muito violento. Ele punha a gente para trabalhar e tinha surras e tudo mais. Então, assim, eu vivi uma infância muito difícil. E aí, eu fui para a adolescência com essas dores. Onde eu abri porta para alguns relacionamentos errados, entendeu? Porque eu não tinha força. Então, assim, qualquer coisa que chegava perto de mim, eu considerava amor. Então, pelo tanto que eu fui maltratada pelo meu pai, chegava um rapazinho perto de mim, me chamava de bonita, pronto, nossa, ele me ama. Ele me ama, entendeu? Então, assim, eu passei por tudo isso. E trouxe isso também para a vida adulta. Então, assim, eu fui entender que Deus era meu pai há poucos anos atrás. Por isso que eu trouxe a pergunta, porque quando a gente tem essa consciência que Deus é o nosso pai, as coisas ficam mais leves, né? Porque você já começa a cura. Isso. Explica mais para essa mulher que ainda não entende. É aí que começa essa a cura, relação. Porque há uns 10 anos atrás eu tive contato com essa experiência, com essa narrativa de Deus como pai. Porque até então, eu via Deus num trono bem grandão, com um cajado enorme, com um raio para jogar em mim, entendeu? Se eu errasse, um raio. Então, eu enxergava Deus como soberano, que ele é. Eu conhecia alguns atributos de Deus, mas eu não conhecia ele como pai. E aí, uns 10 anos atrás, houve um movimento em Goiânia, nas igrejas, onde eles apresentavam, olha, Deus é seu pai, a paternidade de Deus e tal. E eu, poxa, como que eu vou ver Deus como meu pai se eu comparava Deus com o meu pai da terra, né? Ficava difícil. Só que, depois que eu passei por esse deserto, cujo deu início ao livro, que eu fui conhecer Deus como pai. Porque ele foi a única pessoa que ficou me amparando em todos os momentos. E ele se revelou como pai para mim. Então, eu entendi que ele não se tornou meu pai, ele sempre foi o meu pai, mas eu consegui reconhecê-lo no deserto. Entende? E a partir daí, as coisas começaram a mudar na minha vida, na minha casa, do jeito que eu me relacionava com o meu marido, com os meus filhos. Então, é por isso que eu trago. Eu junto
essa questão de você reconhecer suas forças, suas virtudes, você entender que você não é aquilo que você é no espelho e reconhecer Deus como Pai. Aham. Porque eu vejo isso como os 3 pilares que vai sustentar Essa a adolescente. identidade dessa adolescente. Uhum. É isso. Foi isso que aconteceu comigo, é isso que está acontecendo com a minha filha. E eu penso que quanto mais cedo essa adolescente tiver contato com essa informação, e não só uma informação, mas uma vivência sobre isso, quanto mais cedo ela entender sobre isso, melhor vai ficar a vida dela, mais fácil, mais tranquilo vai ser a caminhada dela. Isso. Entendeu? A minha experiência é muito recente, né? Mas eu percebo, assim, que tem 2 episódios, né? Os 2 últimos episódios de dificuldade. Em vez de eu contar para alguém, né? Eu conversei com Deus e abri a Bíblia. Ele fala. Ele falou comigo. Ele fala. Né? Aí, Amélia, você entende tudo que está escrito na Bíblia? Não, lógico que não. Só que hoje nós temos recursos, né? Como a inteligência artificial, que ela é a melhor opção? Não, lógico que não. A melhor opção é você ler e tentar realmente entender aquela passagem. Mas você leu e não entendeu nada, né? Você pode pedir orientação para a inteligência artificial, pedir o contexto. Eu faço assim. Tem que tomar cuidado. Me explica se eu estou muito errada. Eu faço assim. Eu ponho a passagem, né? Peço contexto histórico. Ah, sim. Né? Eu peço contexto histórico que aquela passagem está sendo vivida. Né? Peço que ele me explique versículo por versículo, baseado naquele contexto histórico. Então, ele vai me dar. Então, quando eu olho o que eu estou vivendo, olho o contexto histórico, e eu começo a entender aquele conceito histórico, aí eu faço, entendi a mensagem que Deus quer para mim. Né? Então, eu percebi que isso tem me ajudado. E tem me ajudado a nível, assim, eu entender realmente que o problema não sou eu, no sentido assim, não estou querendo tirar responsabilidade, né? Autorresponsabilidade para todos os lados do problema. Mas eu entendo que existem outros fatores que são um problema, só que eu também não preciso abalar a minha identidade de quem sou. Porque a minha tendência, qual era a minha tendência? Eu olhar, já não me reconhecer, achar que eu sou péssima, isso, aquilo, e aonde que eu vou parar? Na comida. Né? Autodepreciação, porque assim, como eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar, e se houve um deslize ali, por menor que seja, eu já começo a me cobrar. Né? Então, eu também tenho esse movimento aí. Então, quando você entende que esse movimento vai dar lá na comida e você para de fazer esse movimento, eu fui emagrecendo. Eu falei já no podcast com a doutora Carolina que eu emagreci 10 quilos por entender esse movimento. Olha só. Depois eu precisei querer realmente, de fato, comer menos. Então, olha aí, você está respondendo. Se a adolescente entende isso antes de virar adulta, sim, o quão melhor a vida dessa menina não vai ser. Sim. Então você está me dizendo que é necessário que ela entenda que precisa dessa intimidade com Deus para que ela possa passar por essa fase de pertencimento, para essa fase... É um processo. Para que ela... Entendi. É um processo. Olha que profundo. E a questão de nomear as emoções também, né? De reconhecer, de saber regular as emoções. Autorregulação. Autorregulação, isso é tão importante. Porque, às vezes, a emoção vem, assim, muito... como é que eu vou falar? Tempestuosa. Tempestuosa. Bem assim... E aí, você não sabe o que fazer com aquilo, né? E as adolescentes, como elas não têm inteligência emocional formada, engraçado, né? A pessoa quer ter inteligência emocional sem conhecer sobre emoções, não tem como. Não tem. Ela não tem essa bagagem, ela não tem. Aí, o que ela vai fazer? Eu
Não adianta. Não tem recurso para mim, né? Então, eu vou partir pro autoextermínio, porque não tem jeito para mim. Para mim, não tem jeito. Não vai melhorar, É. né? Eu não Então, consigo ver a luz, né? No isso. fim do túnel. Então, é melhor eu... É por isso que a gente tem tantos Tantos casos casos de de suicídio, né? automutilação, É né? verdade. Automutilação, meninas enviando fotos em grupos, elas entram em grupos de escola, na escola mesmo tem acesso a isso. Entram em grupos onde ali tem várias pessoas, tem crianças, tem adolescentes e tem adultos ali, você Aham. entendeu? De espreita. Pega essa menina, chama ela para o particular, na Aham. conversa, e nesse particular vai conversando com essa menina ali, envolvendo ela até que ela envie fotos, vídeos, nudes. É E isso. aí, quando você vai ver, a sua filha já tá na Deep Web há muito tempo. E você não tá nem entendeu? E você nem sabendo. tá sabendo. Isso é Você não tá verdade. sabendo, porque o celular tá ali na mão dela o tempo todo. Você não sabe o que ela tá fazendo. É. E mesmo que Realmente. você monitore esse celular, é quase impossível você pegar isso, Uhum. né? Então, isso E a acontece. gente tá vendo isso muito, né, Sara? Tá vendo no Roblox. Sim. Hoje eu tava complicado. vendo... Porque assim, o Instagram, você não precisa seguir para aparecer umas coisas muito loucas para você Não, vem ver, sugestão, né? né? Você Porque ficou um basta... tempinho naquela É, tela ali, pronto, o Instagram já entende que não, e também basta é algo que você gosta. alguém dos seus seguidores seguir aquela pessoa e já começa. Vem como sugestão para né? você. Agora, com essa questão de salvar o vídeo, o que eu salvo vai aparecer para você. É. Com certeza vai aparecer para você. E eu percebi, assim, um movimento, né? Que teve um cara lá que ele considera-se bruxo, né? E ele falando que dentro do Roblox, hoje já tem seitas. Então, tem Eu palavras acredito. que... Emojis também. que as pessoas estão falando ali na cabeça do seu filho, né? Quando eu falo sobre a inteligência artificial, né? Então, eu pedi o contexto e pedi versículo por versículo, né? Aí, eu já dei lá um prompt desde o começo, falei assim, olha, aqui você só me responde conforme Jesus iria me responder e só com todos os ensinamentos que a Bíblia traz. Então, você não precisa ser a sua voz. E de vez em quando ele fala assim, lá no final, né? Que aí ele vem sempre uma mensagem, porque você pede uma coisa, mas ele te entrega um pouco além, né? E ele fala, olha, segundo Jesus iria te responder, né? Que isso não seria uma boa escolha para você. Eu acho Então, assim, às vezes, se esse adolescente começa a entender que ele tem alguns recursos que ele pode ver à luz da Bíblia, né? Isso é interessante, você não acha? Ou é perigoso? até certo ponto. É Até perigoso. certo ponto. Porque ali a gente está falando de uma inteligência artificial, né? Sendo que a gente tem o Espírito Santo que mora dentro da gente. Que já guia, né? Que já guia. Eu não preciso Mas- necessariamente, de toda vez que eu vou ler a Bíblia, da inteligência artificial para traduzir o que Deus está me dizendo. Não precisa. Às vezes, a gente lê uma coisa aqui e no decorrer do dia, Deus vai falando com a gente. Nas coisas que vão acontecendo. Já aconteceu muitas vezes comigo. Isso acontece muito comigo. Então, assim, eu acho melhor a gente Orientar isso, buscar a presença de Deus para que o próprio Espírito Santo fale com ela. Para que ela entenda que existe o Espírito Santo que está morando dentro dela. Então, isso é muito mais forte que qualquer inteligência artificial. Eu acho a inteligência artificial, ela ajuda muito a gente. Muito. Tô falando que a gente não pode fazer isso para um estudo, para explanar um estudo e tudo mais. Mas para pedir direção, o Espírito Santo já faz. Ele já faz isso. Ele é uma pessoa, ele é vivo. E dentro da sua mentoria, você vai conseguir trazer essa noção que ela tem esse Espírito Santo dentro dela. No mínimo, apresentar isso para ela. Entendi. Né? No mínimo, apresentar. E quanto que é a primeira turma? Olha, a gente está querendo começar a primeira turma no início de março, porque ela tem 8 módulos, então são 2 meses de mentoria. Você começa em março, abril, maio,
termina a mentoria? Uma vez por semana. E o ideal que a gente vai fazer é nos sábados. Sábado à tarde. Por causa das meninas e as adolescentes, geralmente estão lá no 7º até o 3º ano. Então, algumas têm aula à tarde, durante a semana, estuda demais. Então, a gente vai fazer aos sábados. Hoje, essa mentoria é para as pessoas que estiverem em Goiânia. Em Goiânia, porque ela é presencial. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente já pode contar para elas? Pode. Se você é mãe, né, e não mora em Goiânia e quiser entrar em contato com a Sara desenvolveu toda uma metodologia para ensinar mulheres a conduzir da forma que ela vai conduzir, né, essas adolescentes. Então, ela vai disponibilizar o material, né? Então, a gente está fazendo algo bem estruturado, né? Para que a gente possa atingir o maior número de adolescentes. Né? Esse é o intuito, né? Não estou começando isso para ganhar dinheiro. O fim não é ganhar dinheiro. Não. O fim é o propósito. O propósito de realmente mostrar essa identidade. Porque eu poderia falar, não, esse mês eu vou fazer Goiânia, depois eu vou para outra cidade, mas eu vou estar limitando o alcance das meninas. E o ideal é que mais meninas sejam alcançadas. Mais meninas fiquem sabendo disso. Então, por que não? Passar para você, para outra, entendeu? E para ela replicar isso. Por que eu trouxe isso? Eu sei da intenção da Sara, mas é porque eu trouxe um questionamento para ela. Vamos fazer um seu sistema de produtos, né? Aí eu levei um sistema de produtos assim. É tipo pirâmide. Era? Não, assim, porque quando a minha mente já vai logo para escalar, né? Então, de uma forma de escalagem. Aí ela falou assim, Amélia, eu quero algo mais simples. Eu quero algo mais simples porque eu não vou sair da minha casa. Eu não vou abrir mão da minha casa. Eu estou querendo fazer algo exatamente para que a mãe, que a mulher, ela tenha os filhos dentro de casa. Sim. Né? Porque foi isso que eu aprendi no meu deserto. Eu aprendi no meu deserto isso. Se você me permitir, eu vou falar umas frases aqui. Pode falar. A Sara, dos papéis, né, Sara? Porque você era uma empresária. Sim. Né? E uma empresária onde tinha muitos funcionários, uma empresa muito grande, né? Eu tinha 45 funcionários. Eu considero muito. Muita gente para eu cuidar, né? Muita gente. E a Sara percebeu que para onde estava indo, né? A casa estava ficando para trás, né? Então, às vezes, eu fui desse lugar, né? Aonde eu queria trabalhar mais de 8 horas. 8 horas era pouco. Então, eu deixava minha filha. E a gente é desse lugar de fazedoras. E nós estamos começando a entrar para um lugar onde o lar realmente é o nosso porto seguro, que a gente realmente precisa cuidar desse lar, né? Justamente. Por isso, ensinar mulheres, né? Abrir métodos para onde vocês possam desenvolver, né? Com propósito, Com né? propósito. E a Sara conseguiu, né? Numa mudança de rota, ver um propósito muito além do que você estava pensando, né? Muito além. Tem muita gente trabalhando com mulher já, não tem? É muito além. Eu fiquei encantada. Muita gente fazendo mesa, posta, não tem? Tem, mas para adolescente não. Para adolescente não tem. Não tem. Não tem. E nós ficamos... Você quer deixar uma última mensagem para essa mãe, dessa adolescente, para que a gente possa fechar esse podcast? Uma mensagem? Eu acredito que eu, como mãe, eu quero dar além do que eu tive para minha filha. Daí, pensando em dar além do que eu tive, eu posso pensar em bens materiais, posso pensar em uma boa escola. E eu dou tudo isso. Mas o mais importante, eu posso dar para ela a oportunidade dela se conhecer, né? Se conhecer num ambiente seguro, com outras meninas da mesma idade que ela, fazer conexões saudáveis. Então, acho que isso é muito importante. Eu dar essa condição
da minha filha se conhecer. A oportunidade que eu não tive na minha infância, na minha adolescência. É isso. Essa passagem, essa palavra que ela deixou por último, eu sou prova de muita mudança, né? Porque, assim, eu falo que Deus vai realmente me trazendo mulheres para que eu possa também curar algo, né? E trabalhando no método dela, escrevendo ali, olhando, lendo, eu fiquei percebendo, será que eu estou dando a atenção para a Ana? Porque como eu tenho uma de 10 e uma de 4, às vezes a de 4, ela requer mais atenção. Sim. Mas será que eu estou dando a atenção devida para a de 10? Né? E em uma conversa com uma cliente, eu falei assim para ela, que eu já estava com você, né? Falei assim, será que não seria interessante você... É uma opção, né? Você sair uma vez por semana com essa sua filha adolescente para que vocês tivessem um momento, né? E ela falou assim, gente, eu realmente nunca pensei, porque como ela é a primeira, eu dava tanta atenção para ela, vieram as duas outras, né? E a atenção foi assim, cada vez diminuindo. E ontem à noite eu percebi a Ana muito inquieta, né? Muito inquieta. E eu falei, não, filha, vem cá. Deita no colo da mamãe, vamos conversar. E ali ela foi me contar o que realmente ela não entendia. Por que ela estava inquieta. E aí eu fui, como é que tá na escola? E a gente foi tentando olhar com calma para ver o que era aquela inquietude. Né? Porque eu estava sentindo ela um pouco mais triste, né? E aí a gente conseguiu chegar. Ela falou assim, não, eu entendi. Eu tô desse jeito porque a professora de inglês está me tratando diferente. Aí eu falei assim, diferente como? Porque assim, a forma que você está lidando com o inglês pode ser a forma que ela está te tratando, né? E ela tem uma prova amanhã, né? E ela estava bastante inquieta com essa prova. E foi gostoso perceber que algo que eu aprendi com uma cliente, eu já estou executando na minha própria casa, né? E a gente vai trazer bastantes dicas, né? Dicas não, mas coisas que você está vivendo com a Sara, né? Insights, né? Insights, com a Lara, né? Com a Lara, né? Então, fiquem de olho no Instagram, que tem muita coisa boa por vir, né, Sara? Isso aí. E a gente já acaba entrando no automático, né? Você estava falando isso daí, a gente... no automático, com certeza. A gente entra no automático na criação dos nossos filhos, né? A gente acha assim, tá aí, tá alimentado, tá indo pra escola, tá bem, né? Porque a gente preocupa com o bem-estar físico deles, da saúde deles, muitas das vezes. Mas às vezes a gente não tem esse olhar de perceber. Ele tá triste, o que tá acontecendo? Vou ali conversar com ele. Eu tenho um de 10, o Joaquim, ele já sabe. Mãe, preciso conversar com você. Vamos ali no quarto. Aí eu vou no quarto, ele senta igual um homenzinho, assim, e me conta as inquietudes dele. Mas por quê? Porque eu sempre tive... Você tá treinando, né? Eu sempre tive esse olhar de perceber. Não, o que tá acontecendo com ele? Eu tô achando ele meio cabisbaixo. Ou a Lara. Agora o Joelson, né? E aí eles têm essa liberdade de sentar comigo, conversar. E às vezes eles falam coisas difíceis de falar. Não sei como que eu vou falar isso. Não, só fala. Só fala. Não vou te julgar. Isso. Você entendeu? Então, nós não vamos dar spoiler. Mas fala, como é que essa mãe... Eu falei que ia terminar o podcast, já tô... Eu lembrei de um detalhe. Não tem jeito de terminar sem conversar sobre isso. Como que essa mãe tem que parar e conversar com o filho? Ela já tem que começar a ter respostas? Claro que não. Ela tem que julgar? Não. Ela tem que ouvir. Ouvir. Ela pode dar sermão na hora que ela está escutando? Olha, eu não dou. Você lembra direitinho, você tem que fazer cara de paisagem. Ele tá te contando aquela coisa mais assim que você tá querendo matar ele, você vai assim...
Com cara de paisagem. Cara de paisagem, porque aquilo para ele é muito importante. É muito importante. Às vezes você acha, meu Deus, que bobeira. Por que ele tá sofrendo por causa disso, né? Uhum. Às vezes você acha uma bobeira. Não, mas você tem que dar importância. Tem que dar importância. Dar importância e tentar conduzir aquilo sem julgamento. Uhum. Ai, sem julgamento, ele vai fazer o que quer. Não, não é isso. É com maturidade. Uhum. É por isso que a gente precisa pensar que a maternidade é o trabalho mais importante que a gente tem. Ele é o trabalho mais importante. A partir do momento que eu me casei, decidi ter uma família, aquilo ali se tornou a coisa mais importante da minha vida. Não é o meu trabalho. O meu outro trabalho, ele é secundário, né? Tanto é que eu fui numa das aulas de psicologia positiva e a professora fez uma dinâmica e ela falou para a gente escrever num papel quem a gente era. Mas a gente não podia falar a nossa profissão. Eu falei, poxa vida, como que eu vou falar quem eu sou sem falar que eu sou empresária, sem falar que eu sou gestora de pessoas, né, e tal. Ficou todo mundo assim, poxa, quem eu sou? Porque a gente não é empresário, nós estávamos empresários. Hoje você é empresária? Eu não. Nem eu. E aí? Quem nós somos? Então, eu sou a Sara, que sou filha de Deus, que sou esposa do Marcelo, sou mãe do Daniel, da Lara, do Joaquim e agora do Joelson. Agora Essa sou porque eu. ela adotou, né? A gente adotou. Então, é isso. Então, aprender quem nós somos na essência. E é isso que eu quero ensinar para a filha de vocês. E nós terminamos mais esse podcast tão incrível. E você também se sinta incrível. Porque às vezes você está passando por alguma dificuldade e não se reconhece. Mas dentro da sua história, se você realmente olhar a fundo, você vai perceber o quanto incrível você é. Né? Sim. Obrigada por você ter me dado essa oportunidade de vir aqui contar a sua história para nós. Obrigada você por ter me chamado, por ter acreditado em mim, por estar comigo nessa jornada. Obrigada a você. Um abraço. Até a próxima.